Sempre ninguém vai valendo. O quê? Já André que uma monografia, né? A gente passa coisa bem mais. Aqui a gente tem tranquilo, avaliação, né? não tem nota, nada. Pode errar. Tem mais tranquilo, monografia. É Gabi hoje? Gabi e João. Ah, é. Eu não sei dois. Então estamos ao vivo para toda a rede mundial de computadores. Deem tchau aí para todos nos assistindo aí. Qualquer ano da humanidade. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 de Mateus, versículo 6. Não, que começa com não desde o que é santo aos cães. Hoje Gabi e João vão fazer esse material, vamos apresentar e a gente vai discutir. Isso ainda está dentro das bem-aventuranças? Tá no Sermão Sermão do do Monte. Monte. Tem Sermão do Monte? Cadê isso? Sermão, tá lá. Ainda tá. Ele tá mais animado do século, tá lá. Mas vai acabar quando o Sermão do Monte? Só na última. Sério? Que é um sermão. Não, é sermão, não é serminho. Então, assim. Então vamos fazer a prece, né? A gente colocou música. Eu, na verdade, nem pensei, acho que a Gabi também pensou, né? Uma música que interessa a ver com o tema. E André, como não chegou, então vai ser a nossa prece tradicional. Aproveitar que Jean está aqui trazendo as energias aí. Quer que eu deixe a mão? Tá vendo tudo, né? Bom, É porque tá tendo uma palestra aqui, ó. Do lado. Uhum. Aí tem uma porta que dá acesso direto a esse ouvido. Aqui deixa aberto também? Pode deixar, porque a janela tá fechada. Ah, é? Ok. Era só aquela porta. Aí tem uma flecha que liga só. Vamos fechar os nossos olhos. Visualizar a figura do nosso Mestre, amado Jesus. Levar os nossos pensamentos. Senhor, agradecidos estamos por estar aqui reunidos em Teu nome. Agradecidos estamos pelo retorno do estudo, pelo retorno das atividades do NEP e particularmente por poder estar com esse grupo presencialmente nessa atividade, nessa casa tão acolhedora. Inspira, Senhor, a todos nós, em especial quem vai conduzir os trabalhos de hoje, para que esse estudo seja de grande proveito. Nos abençoa e que lembremos de colocar em prática os teus ensinamentos. Permanece conosco em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Então, a palavra, a dupla dinâmica aí, João e Gabi. Eu do material já e também Primeira coisa, é um trecho curto, né? É só um versículo. É raro a gente pegar só um versículo, os trechos são curtos, mas um versículo só é raro. A gente viu nas bem-aventuranças e viu no Pai Nosso, né? Mas em geral é uma coisa rara. Mas quando a gente começou a pesquisar, você acha muita coisa sobre os cães, sobre os corpos, sobre as pérolas, né? Então tem muito material pra gente observar, vai ser bem rico o assunto. Então aí a gente tem um roteiro, né? Nossa prece, a poesia de Valdo, até chegar lá nos comentários espirituais. E a gente só achou uma mensagem de Emmanuel. Segundo as planilhas, só tem uma mensagem dessa vez dele. Fique à vontade, fica lá que você quiser. Antes de começar, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui. E também nervosa. Mas vou tentar. Até que com a gente. Agora exercício. Só pergunta se Isabel não vai estudar, porque ela acaba falando um pouquinho mais baixo. Mas o microfone dela aberto. Ah, tá tá ótimo. pertinho, né? Eu não pedi, mas tá ótimo. Também estou muito feliz de estar aqui, né? Certo. Vamos voltar depois desse tempo para Deus. Então vamos começar com tudo. Então a gente, pelo menos às vezes que eu estou preparando os últimos slides, também me veio essa ideia, né? Sempre que possível trazer um trecho da Torá, e um dos 5 livros de Moisés, né? Pegando aí a inspiração do Haroldo, e sempre fazer a conexão. Olha lá, a conexão já existe, né? A gente aqui muitas vezes não percebe que está conectado.
Então, explicitar que o assunto que a gente vê no Novo Testamento já foi de alguma forma falado por Moisés e pelos profetas, né, como também o Espiritismo resgata isso. A Bíblia de Jerusalém, que a gente vai ver na carta de Pedro, na passagem, ela traz referências de 4 ou 5 livros do Velho Testamento sobre a questão dos cães, sobretudo. Das que ela traz, é que eu achei assim, mais interessante para a gente iniciar. Segundo semestre, começou a fazer essa Ele tá bastante. Disse pra cá, teu cabelo comeu o quê que cresceu? Tu já voltou pra transmitir? Já estamos ao vivo para todo. Amor. Nossa, está ao vivo. Cumprimentando todo mundo. Só Maiara mesmo. Ok. Pra parar o estudo. Que tá você preparando? Bichinha de ela, ela do de fora mesmo. Que não botaram pra manter, Então, voltando, né? A Bíblia de Jerusalém ela nos ajuda muito porque ela tem as referências da Bíblia como um todo, né? Ela cita o Velho Testamento, cita as cartas de Paulo. Então, das citações que ela faz, a gente achou legal essa do Levítico 22, 10, que Moisés está falando sobre os rituais e o acesso que as pessoas tinham aos sacerdotes, né? Que eles separavam o que era santo. Era tudo muito separado. E a gente tirou esse pedacinho. Nenhum leigo, que seria as pessoas que não faziam parte do círculo mais próximo do sacerdote, da família dele, comerá das coisas santas. Nem o hóspede do sacerdote, nem o servo assalariado comerão das coisas santas. Isso ainda mostrar que eles já resguardavam o que era sagrado para o grupo de pessoas que tinham preparação para ter acesso a isso. Né? Eles não davam, digamos, a qualquer um. Né? O leigo aí representa isso. Inclusive, o próprio livro do Levítico inteiro, né? Ele trata justamente sobre isso, a sua preparação para poder adentrar aquele, que eles carregavam. Arca, né? Arca. Ficava lá o Santo dos Santos, né? Só o sumo sacerdote entrava, né? Mas que na verdade era um símbolo para entrar em contato com Deus. Isso, exatamente. Então, esse deve separar o que é santo, né? E a palavra hebraica mesmo é isso. O santo, o sagrado é o que está separado. O Haroldo fala muito bem disso no estudo do Levítico. Né? A gente hoje entende assim, como santo, a pessoa que é moralmente correta, né? Que tem uma série de disciplinas, que não faz certas coisas, faz outras, mas mais no campo da bondade. Né? Tem a ver também, mas o povo de Israel, a primeira coisa é separar. Distinguir do que é lei, né? Do que é comum. Já naquela época havia essa ideia de resguardar o que é santo, que a gente vai ver em Jesus também. A citação da Torá para a gente manter a primeira revelação sempre na nossa memória. Aí a poesia. Na verdade, eu gostaria de hoje que alguém lê. Lili, você tá aí? Eu tô aqui! Lili, você pode. Posso ler, sim. Eu vou só desativar o nosso. Tá bom. Poesia de Valda Lima. Das coisas santas, a boa nova é joia preciosa, é gema pura de fino labor, mensagem rica do mais puro amor, receita de uma vida venturosa. O grão anseia terra generosa, sementes não germinam de favor, carecem de adubo, luz, frescor, para que brote a planta dadivosa. As verdades do Cristo sacrossantas jamais se tornarão ideias claras nas mentes torpes de pessoas tantas. Jesus então lembrou porcos em varas e disse: a cães não deis as coisas santas, nem jogueis a suínos joias raras. Pronto. Obrigada, Lili. De nada. Vamos comentar então. Quando eu me deparei com o versículo, me vieram duas perguntas. Primeiro, o que é santo? O que é santo que não se pode dar aos cães? E quem são os cães? E nessa poesia, Valdo Lima vai nos responder justamente o que são as coisas santas.
E ele também cita, mais indiretamente, o que são os cães. E o que seriam as coisas santas? Por exemplo, a Boa Nova que ele cita é um exemplo de uma coisa santa que a gente não deve dar aos cães. O Evangelho, as verdades do Cristo, que além de que são sacrossantas, mais do que santas, são sagradas. E eu queria destacar essas sementes. Porque as sementes, elas são grãos, não é? Grãos que ainda não germinaram. E podemos comparar essas sementes com os cães, até conosco mesmo. Porque as sementes, elas precisam da ação daquilo que é puro, daquilo que é santo, como, por exemplo, do adubo, da luz, do frescor, para que ela possa germinar e se transformar na planta dadivosa. Então, é isso. E os cães também vai falar no penúltimo, né, na penúltima estrofe ali, né, nas mentes torpes de pessoas santas. Né? As mentes torpes são as mentes doentias, as mentes acanhadas, né? Aquelas mentes que não têm ainda uma maturidade espiritual para receber, para entender. Seria do Evangelho, como ele fala no início. Ele tem dois símbolos, né? Cães e porcos. Cães e porcos, exatamente. É interessante a gente vai ver no slide que tem um comentador que fala assim: quando a gente lê cães, aí a gente pensa, mas o cachorro é o melhor amigo do homem. Por que Jesus falou isso do cachorro, né? Mas o cão naquela época era um cão selvagem, não era o nosso cachorrinho, não era o Luke. É interessante a coisa, por que Jesus está falando mal dos cães? São seres tão amigos do homem, mas não é esse cão que ele está falando. E os porcos também eram porcos. Mas pouco é pouco. É por mesmo, porque o pouco tem, a gente vai ver, tem uma série de coisas. O pouco era quietinho, era bonitinho lá, mas ele... Que a gente já deu uma arranhada no seminário do NEP, né? Quando a questão dos porcos. Naquele da vaca. Porque o país do outro lado. Seguinte, quero mandar. Ok, então vamos lá, vamos seguir. E aí, no caso, só Mateus fala dessa passagem, a gente colocou a tradução do Haroldo, a tradução da Bíblia de Jerusalém, e a gente não marcou nenhuma palavra. Haroldo coloca santo, Jerusalém coloca sagrado, mas isso não difere da tradução da outra. Está bem parecida nisso. Mateus 7,6, né? Tradução de Haroldo: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos povos, para que não venham a pisá-las com seus pés, e voltando-se os despedacem. Jerusalém está assim: não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos povos, para que não as pisem, e voltando-se contra vós, os estraçalhem. Na tradução de Haroldo tem uma nota que a gente não colocou, porque eu não entendi e ele não explicou muito. Quando ele fala ali, não venham a pisá-las com seus pés, Haroldo coloca assim, que é uma expressão semítica, bem própria. Eu não sei se, na hora de formatarem o texto, eles colocaram 3 no lugar errado, se era essa passagem, que ela não diz mais nada, né? Ou se é essa passagem e ele não explicou, se ele explicou na hora de imprimirem. O quê? Pisar no pé? O número está em cima dessa parte de pisar. E aí, briga, né? Fique à vontade, seja bem-vinda. Desculpa atrás. Nada. Acabou de começar. Uma sala fechada. Geralmente a gente já bebe, só que eu estava fazendo barulhinho. Porque está tendo uma palestra ali do... Vou apresentar bem rápido a Adriana. Ela mandou e-mail pra gente, né? Isso. A gente, nesse intervalo, conversamos com ela e ela hoje está aqui. Aqui nós temos, vamos falar dos nomes. Sempre ali na pergunta. Eu olhei o sorriso dela e falei, nossa, meus conflitos são bem parecidos. Mas no lugar, Aí eu fiquei assim. Nossa, eu já vi o lugar. Hoje tá todo mundo preso por quê? Férias? Tá vendo? Vamos falar dos nomes de Ana. Ayla. João. Maiara. Larissa. Virgínia. Ismael.
Diego. E na internet nós temos Felipe. Lili, que está aqui. Eu, prazer. E Regina, que está de Minas Gerais acompanhando a gente. Legal. Então tem pessoas de várias partes. Tem gente em Fortaleza. Eu andei dando uma olhadinha. E aí gente em Salvador e está de férias, por isso que ela É coisa boa. normalmente participa com Assim em Salvador? Vamos. Então a gente acabou de começar. Ele acabou de ler a passagem de hoje. Então, 7, né? Exatamente, 7, versículo 6. Então, o Haroldo coloca essa nota, né? E aí, como ele não explica nada, bom, é uma expressão, se tiver certo a referência, uma expressão semítica para reforçar o verbo, ele diz, né? De você pisar nos seus pés. Ele não explica mais nada, não tem nada. Faria muita diferença. Preferia citar. Não tem outro comentário, não, né? Eu acho que vai enfatizar mesmo. Ele fala isso, né? Se fosse para dar uma Talvez a ênfase, questão dos cães serem algo diferente do que é hoje. Né? não, mas é a parte de pisar, não vem com a pisar. Possível até que fosse uma figura de linguagem, né? Como acho que a Ele fala gente uma tem lá. expressão, Por exemplo, isso. pisar na jaca. Pé na Pode jaca. ser isso. Sabe? É uma expressão que é Sim, idiomática que a sim, gente tem exatamente. atual. Talvez seja algo também. Pode ser. Exatamente, aí ele não explica. Então, Tá chovendo. Ou, às vezes também tem a questão da autoafirmação, né? Como ela colocou, morder com os dentes. Beijar de boca. Né? É só para reafirmar o sentido. Pisar com os pés, né? E não para mudar a posição. Ou faz sentido. Faz sentido. Ok. Então aí as duas passagens. é uma passagem que, assim, a gente precisa ter muito cuidado para não interpretar de uma maneira exclusivista, né? Porque, vamos pensar assim, alguém que não tem a mínima noção de tradição judaica, de estudo do evangelho, ler algo assim, né? Não joguei pérolas aos porcos, não dei santo aos cães, e tem que interpretar com cuidado. É verdade. Porque às vezes ela pode, de repente, à primeira vista, parecer muito forte, né? É como se estivesse dizendo, a mensagem do Cristo não é para todo mundo. Como é que não é para todo mundo se o próprio Cristo dizia que a mensagem dele era para todos? Fica uma coisa restrita assim. Mas que muitas vezes é até utilizada nesse sentido. Se você olha, né? Muitas vezes é. Como, Jesus não agradou a todos, por que eu vou agradar? Né? Você tem isso como um álibi. E esse negócio também, né? Assim, de você está utilizando de maneira própria, em particular, não, né? Para não jogar pérolas aos porcos, né? Se for admitido, vai ser admitido para aquilo que eu também identifico como santo. Você não é merecedor, você não tem entendimento. E isso é difícil, é difícil de cumprir. Esse é o perigo de você pegar os trechos do Evangelho, descontextualizar e dar o seu colorido. Né? O propósito do DEP é a gente estudar cada passagem no seu contexto e não tirar do texto que ele não pode dar. Exatamente. O perigo é esse. Você começa a tirar coisas do texto, o texto não tem nada disso lá. E a gente faz esse tipo de comportamento, né? E se torna fundamentalista, agressivo, fanático. A gente vai ver bem hoje, na próxima texto, o significado dessa passagem. Então, o René Kivitz, né, o pastor René Kivitz, pode chamar de Drica, Adriano, mas é Drica, sempre. Ninguém me chama de Adriano. A gente aqui no NEP, né, é um espírita, mas a gente tem a visão de buscar colaborações de outras religiões, que sejam pessoas estudiosas, que tenham produções sérias, reconhecidas, e esse vídeo que a gente viu do Talmidim, né? Talmidim em hebraico é discípulos, é uma série de vídeos do pastor evangélico René Kivitz, e ele é muito estudioso, então assim, sempre traz coisas interessantes para a gente. E aí ele gravou um vídeo sobre essa passagem. Ele chama de raposa, né? Interessante, por que ele chama de raposa se a passagem é corvo e cão? Ele vai contar uma fábula da raposa que a gente foi pesquisar e ele achou. E ela, na verdade, uma fábula judaica. Fábula judaica. É aquela das uvas, tem uma coisa azul. Não, Você vai assim? A coisa das ilhas bem famosa, né? Tem nos livros também, de evangelização também. Vamos ver o vídeo do Kivitz. Olha, pessoal internauta, como sempre, botei o link aí para vocês assistirem. Ok, Lili e Regina? Vocês já podem começar, eu vou tirar o áudio aqui. Bom vídeo.
Os maiores. Só dando tempo, o pessoal acha que vídeo, né? Lili e Regina, vocês já viram o vídeo? Podemos. Eu já vi sim. Ok. Ficou ótimo. E aí, gente, o que vocês acharam do filme? Vocês gostaram? Eu gostei. É forte. Eu acho forte. Esse discernimento, eu acho que é uma das maiores dificuldades em relação à maturidade espiritual. Né? Porque, diante de tudo, a precipitação é uma fraqueza. Você ter rápida, uma resposta rápida nem sempre é um intuito de inteligência. Né? Às vezes a imagem mais o temor, muitas vezes, ali querendo resolver, está com medo de não resolver, você quer dar uma solução. Uma coisa que eu às vejo- vezes a precipitação é que torna essa oportunidade da maturidade não acontecer. E é tão comum, né? Em relação à nossa vivência, isso é muito comum. E também eu penso assim, nós vivemos um período de aceleração. Até o exercício que eu estou fazendo atualmente é de dormir desacelerando. Mas não pela necessidade, assim, não estou tendo insônia, mas para que eu possa sentir que a minha conduta não é aquela. Aquela ali é a minha sociedade, aquela ali é a minha forma de relação social, mas a minha relação com Deus ela não pode ser assim, ela não pode ser rápida, ela tem que ser sentida. E ela tem que partir do que é da vivência do Espírito, e não da carne. E é interessante porque a gente passa a perceber que as coisas que a gente dá menos tempo são as coisas que a gente acredita resolver espiritualmente. Pensar espiritualmente. Minha mãe tem um costume de ler antes de tomar qualquer decisão que seja para ela importante. Não faço, não, vamos ler. E aquilo me agoniava. Eu, cara, eu decidi agora. Digo, moça, espero que minha mãe vai ler. Mas porque ela entende que a leitura vai trazer um estado de espírito de equilíbrio. Ela não vai buscar a resposta na leitura. Como eu achava, ela vai abrir lá, vai vai ressaltar uma frase, a frase vai trazer. Não, mas ela entende que aquilo ali é o estado que ela precisa estar. E aí entra para mim, essa lição do discernimento. Uma coisa que eu já passei foi de tentar expor meu ponto de vista, assim, enquanto espírita, uma vez, para pessoas ateias e tal, né? E uma coisa que eu observei é que, às vezes, a simples atitude de você simplesmente chegar e tentar comentar é uma coisa que pode despertar o ódio na outra pessoa. A gente não sabe qual é a história da pessoa, não sabe qual a vivência dela, né? Qual a relação com esse sentimento, né? Com a divindade, né? E isso, às vezes, gera uma resistência muito maior, o simples fato de você tentar falar. Às vezes, o simples fato de você se reservar e você mostrar a partir do exemplo, né, do convívio diário com a pessoa, já é mais do que o suficiente, né? E esse é um problema que eu venho enxergando como sendo um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando na atualidade, né? Essa segregação, essa divisão ideológica, né, entre você ser religioso e você não ser religioso, né? Entre um estado laico e não laico. E as pessoas tentando impor pontos de vista, né? Mas por quê? Justamente por conta dessa precipitação, né? De tentar impor uma ideologia cristológica, né? Numa sociedade inteira de uma maneira meio que forçada, né? Em tempos de Facebook, É verdade. É mais do que fala muito com a gente. Mas, gente, eu acho que o que frisa muito nele é porque ele diz assim, quando estiveres em um momento de julgo, porque isso é juízo. É que eu vou determinar se aquela pessoa não está no alcance, né? Eu digo isso para o seu evangelizador. Eu já tive a oportunidade de evangelizar crianças que não tinham alfabetização, mas isso não era um determinante para que o conteúdo chegasse até ela. Era uma forma de ter que adaptar os conteúdos, né? Tudo bem. Mas e o fato de você julgar? E o peso? Não é só a precipitação.
né, do que você falar, porque deixar para o discernimento. Mas será que temos essa maturidade do juízo? E aí, julgar? complementando com isso, entra a passagem anterior lá do não julgueis para não ser julgado. Né? É. Não necessariamente a gente não vai distinguir uma coisa da outra, né? Mas julgar necessariamente implica em você tá atribuindo uma pena. Né? Você vai acabar segregando, você vai acabar colhendo o seu julgamento. Né? E, na verdade, é importante. Oi? Do juízo, né? Oi. Posso falar também? Porque quando você liga o seu microfone, não é eco. Antes de você liga, você dá uma. E aí eu desligo o nosso aqui para você falar. Eu vou desligar aqui o nosso. Pode falar. Oi. Pronto. Eu tava pensando assim, no vídeo ele falou que a gente não deveria, né, dar a nossa opinião quando a gente não é chamada a dar a nossa opinião, né? Aí eu lembrei também do Chico. Tem essas situações. Como que a gente deve interferir na vida das pessoas ou conversar com ela, mostrar nosso ponto de vista, né? Nesse sentido de introduzir uma outro ensinamento na vida delas. Ou quando elas pedem a nossa opinião, ou quando ela está fazendo algo que vai fazer mal a outras pessoas também. Não é isso? Ou eu estou errada? Que aí a gente... É isso mesmo. Inclusive, é um trecho do Evangelho, né? A questão de quando interferir. Se é lícito a gente, né? Se é lícito. Intervir. Também eu já segui o espírito. Só voltando para a questão que vocês estavam comentando, Diego e Virginia, sobre a passagem anterior, né? Porque é até interessante a gente fazer essa ligação, né, do não julgueis com a passagem de hoje. Né? A gente falou na palavra julgamento e o que ela significa em relação a outra palavra que ela também comentou, discernimento. Né? Que até Emmanuel vai trazer uma mensagem que Mara comentou. Eu acho que é justamente essas duas palavrinhas que estão no centro dessa discussão aqui. Quando é que eu estou julgando e quando é que eu estou discernindo o que aquela pessoa pode ou não ouvir. Entendeu? É diferente você julgar uma pessoa incapaz ou julgar a pessoa de uma maneira assim, a inferiorizar alguém, né? Sentir pena nesse sentido, né? E inferiorizar alguém e por isso desprezar. Não, eu não vou falar porque alguém nem entende. É diferente de você discernir, como o Diego disse, né? Muitas vezes as pessoas podem ter reações que a gente nem imagina, assim. Diante de uma situação, você querer impor uma ideia. É como, inclusive, o presidente da Federação Brasileira estava aqui esse fim de semana e ele comentou que o Espiritismo não é uma doutrina, é uma doutrina expositiva, mas não é impositiva. Ou seja, há quem quiser ter essa vontade de buscar o conhecimento, cabe a nós, espíritos, a obrigação de explicar tudo que a gente puder. Agora, não adianta querer impor uma ideia em alguém que não quer, que não deseja, que não está preparado para isso. Eu acho que vai nessa linha. O que vocês acham? Pois mesmo, na questão do julgar em seguida, até para a gente andar um pouquinho, por exemplo, alguém da região sul, do sudeste, pode dizer, não vou explicar esse princípio de arquitetura para o pessoal da Paraíba, porque paraibano não sabe nada. Isso é um juiz de valor, né? Só que a gente no Nordeste não vou explicar. Agora, não vou explicar isso para o menino de quinta série, porque ele não sabe fazer na equação de segundo grau. É um discernimento, ele não tem maturidade cognitiva para entender. É diferente. Que até é ferir, às vezes, a consciência do outro, né? É quando a luz da verdade ela vem muito forte. Cega, né? É verdade. Porque as pessoas... A gente não aprende de uma hora para outra as coisas. Né? Nós todos sabemos que é um caminhar por etapas,
por isso que o conhecimento no colégio, por exemplo, citando o que o João comentou, ele vai de acordo com que a idade do desenvolvimento cerebral vai. E, em tese, deveria sim ser um dos objetivos da pedagogia. Então, Como os pais, né? O pai não pode julgar, ele está discernindo o que é importante para aquele período, importante para o desenvolvimento, né? Ele não vai. Ele não tem o senso, acho que está na finalidade também, né? Quando você utilizar o discernimento e quando você utilizar o julgamento. Porque para mim, julgamento pressupõe uma ação. Imediata você toma uma posição. Se eu estou fazendo um juízo de valor, obrigatoriamente eu tomei um partido. Então, se eu tomei um partido, eu fiz uma ação. Então, ele está correlacionado com atitudes. A partir do momento que eu tenho discernimento, eu posso ter uma ação de compreensão, mas eu também posso ter só um parâmetro de entender se pode ou se não pode ter acesso para aquilo. Então, para mim, fica claro assim, né, dentre um ou dentre outro. Mas a utilização, ainda assim, é uma dificuldade, né? Não deixa de ser. Verdade. Você tem até uma mensagem Germano que fala sobre isso. Como proceder dentro dessas situações nebulosas, né? Porque às vezes a gente não sabe o que será que eu devo falar isso ou não para a pessoa. Ele dá uma sugestão. Eu acho que vai fechar com o que eu ia dizer, mas se diga. Quando a gente não sabe, ele dá 4 sugestões, né? Assim, quando a gente não souber a coisa certa de falar, a gente não sabe se é o momento certo para falar, se a gente não sabe o jeito certo de falar e nem sabe se é a pessoa certa para falar, a gente fica em silêncio. E faz ler um livro, pede orientação alto, né? A gente tem, para nós que somos espiritualistas e mais espíritas, a gente sabe que é um auxílio espiritual. Então, será que eu devo intervir naquele meu filho que está se drogando? Como eu vou chegar até ele, né? Não é só o nosso conhecimento, a nossa bagagem intelectual, de experiência, é todo o nosso auxílio espiritual, que é como ele fala, Deus me dê essa sabedoria para eu saber dizer na hora certa para a pessoa. Deus é que tem esse na dúvida, silencia e busca inspiração. E a gente fica na verdade do contrário, né? Na dúvida eu falo. Na dúvida já deixa aí. Vamos andando. A Carol chegou aí. Carol. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Bem-vinda. Tão diferente, né, aí nessa telinha. Então a gente, para a Driga que está chegando, né, Driga, a gente faz assim. Cada tema a gente vê em 2 reuniões, 1h30. Na primeira reunião a gente basicamente vê a parte linguística, a parte histórica, a parte que a gente chama dos acadêmicos. Sim. As palavras que estão lá, vai para o dicionário, pesquisa de geografia, de história. Né? E na próxima reunião a gente vai ver os comentários espirituais, e aí entra Kardec, Emmanuel, enfim, a parte moral. Né? Então hoje vai ser mais técnico. Hoje é a parte técnica. É, a parte técnica. A gente começa, são 4 perguntinhas, né? O que, quando, onde e como. São as perguntas que norteiam a nossa pesquisa. Curiosamente, a gente só vai ver o que. Aí nessa passagem, né, tem até o como de que a gente pisar, né, tudo mais, mas como nenhum comentador fala explicitamente, a gente não coloca. Vamos lá, a primeira palavra que aparece lá, santo ou sagrado, né? Tem a palavra em grego que é o hagio, a gente coloca como curiosidade linguística. E aí no dicionário Douglas, ele traz o seguinte: as principais palavras bíblicas são kadosh e kodesh, no Antigo Testamento, em hebraico, e hagios, no Novo Testamento, todas as quais são derivação incerta. Se a origem semítica de kadosh for aceita, talvez venha de uma raiz que expressa separação ou extirpação, que a gente estava falando em relação a Haroldo, né? O sagrado é o que está separado. A ideia mais geral do povo judeu é essa. Aplicar a separação ou consagração de uma pessoa ou coisa para o uso divino. E assim, eventualmente, para o estado do objeto ou pessoa, assim consagrados. Separou aquela pessoa ou objeto só para servir a finalidade espiritual. Esse é o sagrado do judeu, separado para Deus. Hagios, do Novo Testamento, é o equivalente mais próximo do hebraico kadosh. Provavelmente vem da mesma origem que Hagnos, que significa puro. E tem o mesmo pensamento fundamental de separação, o seguinte, de consagração a Deus. Você fala que é leviano, né? O que é que... Isso. Fazer uma separação e mais do que separar. Né? O que foi separado, ele vai ser consagrado, direcionado a servir a espiritualidade.
Não é só, eu estou fora do mundo, eu sou um santo. Mas você está fazendo o quê? Nada. Então, só pensar de terra. Então, eu me separei para servir a espiritualidade. Aí o sentido completo, né? Eu acho também esse ponto é um pouco mal interpretado, né? A gente estava falando de algumas passagens. Sim. Essa ideia de você não conseguir ser um religioso porque a religião te exige tudo e muito, e é ser santo, e não compreender que você necessita, não compreender que você tem, não compreender. Às vezes existe esse superlativo, né? Eu preciso passar da água para o vinho, preciso ter uma transformação. Essa transformação ela tem que ser evidente, imediata, né? E aí, essa ruptura entre o que é profano, o que é santo, né? Isso torna um duelo muito mais cruel da religião para o religioso e do cara que quer ser o religioso e quer se mostrar diferente para a sociedade, porque não tem uma linha do tempo, algo que determina essa mudança. De qualquer forma, é muito importante a gente entender essas coisas, porque essa, por exemplo, é a nossa visão do hoje, né? Uhum. Mas qual era o entendimento que eles tinham do santo na época de Jesus, né? E é isso que a gente está tentando... ética entra, mas não é a principal do caso aí, não. Esse duelo interno não é tanto isso. Mas vale É você reservar o que é divino para o que é divino, dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. A gente tem essas duas coisas, na verdade. Uhum. A gente ainda tem coisas mundanas e coisas espirituais. O problema é dizer, não, você é só espiritual enquanto encarnado. Você fica louco, fica esquizofrênico. Né? E o judeu não pensava isso, era tudo integrado. O corpo e a alma para eles eram juntos. Né? Eles respeitavam o corpo e atendiam o corpo, respeitavam a alma e atendiam a alma. E o que era da alma não era para ser jogado para as coisas que não eram da alma. Dê o lugar certo ao que é de Deus e cuide do mundo como o mundo vai exigir que seja cuidado. E aí não tinha conflito. Em relação Há um cuidado para a gente não interpretar erroneamente a hoje. falsa interpretação que na verdade a gente já fez, né? Enquanto humanidade já fizemos. Só a gente pensar em Que são esses recortes, né? Na todo verdade, respeito à igreja, a figura dos santos, a figura dos santos, como existe hoje no dogma católico, é totalmente diferente dessa visão. Totalmente. Quer dizer, é algo realmente separado ao extremo e na verdade, como você disse, né? Quase uma violência em relação à nossa consciência, como você ou está certo ou está errado, ou você está dentro desse contexto religioso, ou você está fora, você não pode transitar pelos dois mundos, como o João comentou, né? A gente não somos esses seres aí maniqueístas, ou é uma coisa ou é outra. Tem que viver essas duas realidades. às vezes até, assim, pela compreensão ainda muito na matéria, né? Tem coisas que às vezes eu indignada e falo, não para mim, isso ainda tem, tal, tem que mudar, aí ele faz isso aí, você tem que entender que às vezes, para a minha experiência, minha encarnação ainda é muito pouco. E se a gente parar para entender, a gente não vai conseguir fazer todas as mudanças, a gente não vai conseguir virar 10 em tudo. Então a gente precisa daquela experiência, claro, respaldado com o Divaldo, porque Divaldo ele mostra que até nessas preces de autoafirmação, né, se Deus é, eu sou, Deus é amor, eu sou amado, né, tem essa prece de afirmação, porque tem experiências que a gente ainda não viveu. Então a gente precisa começar a pensar que a gente vai vivenciar, que é para poder a gente se abrir a experiência. Olha que louco, né? Então, se a gente passa a querer viver tudo no sentido pleno, no santo, do sagrado, a gente também está caindo na ignorância, porque quem somos nós para distinguir aquilo que para a gente já está puro? Né? Se a gente não tiver sempre aquele acompanhamento e a reflexão do que eu sou, para que a minha religião, né, tende a me mostrar o melhor, não só. Porque aqui a gente está falando da Bíblia Sagrada, né? A gente está falando de coisas que estão comuns às religiões cristãs, né? Então, não particularizando, mas abrindo essa visão, que sempre a gente vai estar pedindo, né? Sempre a gente vai estar rompendo. É bem complexo isso. Sagrado é aquilo que era separado, né? Tinha relação com Deus. De forma bem resumida, aquele é isso. Quem quer ler o Cães, né? Que é o Kion? Já pode seguir a ordem. A partir de João? Tanto faz. Então, aí O quê? lê sobre os Cães. Kion. Cães. Que ó.
O desprezo e o desgosto com que o cão é reputado no Antigo Testamento, né, não pode ser facilmente compreendido pelo povo ocidental. Para que o cão é um companheiro e um auxiliar. O melhor amigo do homem, né? Como é que eles desprezavam o transtorno da Em muitas partes do Oriente, o cão continua sendo basicamente um comedor de carniça. E, embora desempenhasse nos tempos bíblicos um papel muito útil como destruidor do lixo, por sua própria natureza era reputado imundo e transmissor de moléstias, pelo que não podia ser tocado sem transmitir contaminação. O termo hebraico, kelef, é o vocábulo grego, kion, sem dúvida alguma se refere ao cão semi-selvagem, que vagueava em torno dos muros, esperando os cadáveres, o lixo fosse lançado fora. Nossa, era quase um porco. É uma... É um carniceiro. É tipo um coiote. Fala, né? Não, mas um porco selvagem. Exatamente. Então não é o nosso cachorrinho doméstico. Aquelas hienas de leão. Exatamente, é o carniceiro. É o carniceiro. Tem a ver com as coisas imundas, né? Jesus usou o cão justamente para passar essa ideia daquele ser que vivia nas imundícies, né? Na carniça. Vamos andando. Que coisa, hein? Hoje mudou muito. Ele fala mais sobre os cães de Ana. Eu me seguro com os cães também. Vamos lá. Cães, né? Porcos e cães eram considerados animais impuros, sem capacidade alguma de apreciar objetos de valor. Os cães eram carniceiros, capazes até mesmo de se alimentar do seu demônio. Sabia-se de cães extraviados que rosnavam tanto para os que lhe lançavam algum alimento, como para as pessoas que os ignoravam. São ingratos mesmo. Eu queria ler só o trecho que está em Pedro, na segunda carta de Pedro, né? Já está bem no final do Novo Testamento, que é interessante ele citar isso, porque ele acho que sintetiza muito bem o que a gente está discutindo. Ele fala assim, é um trecho que ele está tratando do castigo vindouro e falando de cristãos que compreendem a mensagem, mas depois voltam a agir de forma pecaminosa, né? Ele fala assim, com efeito, se depois de fugir às imundícies do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e de novo seduzidos, se deixam vencer por elas, o último estado se torna pior do que o primeiro. Assim, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi confiado. Cumpriu-se neles a verdade do provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou a revolver-se na lama. Ele usa tanto o porco como o cão, né? E a passagem do provérbio relacionando o cão com o vômito, quem escreveu os provérbios, né? É exatamente o que Pedro cita aqui. Então, a gente que não conhecia a doutrina cristã e praticava as imundícias. Aí conhecia, agora volta para é pior do que o outro, porque o outro não sabia, né? A gente que sabe tem mais responsabilidade. Já é uma lição moral do Pedro. Exatamente. Se voltar para as suas próprias imundícias morais, né? Falando nos termos da gente. Ok, vamos andar? Alguém comentar mais alguma coisa? Ficou clara essa visão dos cães, né? E essa última parte aí é interessante. Os cães rosnavam tanto para os que lhe ofereciam alimento, quanto para os que ignoravam. Na verdade, não adiantava nenhuma intervenção naquele momento. Era ser totalmente raivoso, independente do que qualquer intervenção naquele momento, ele iria reagir com violência. O que transforma uma criatura dessa é a experiência mesmo, entendeu? O sofrimento. E
Eu queria fazer uma pergunta complicada. Vamos todo mundo responder. Quem viu primeiro ovo? O galo primeiro. Não, não é evangelização. O galo veio primeiro. Quem viu primeiro ovo, a galinha bateu na esquerda. É o seguinte, porque a gente, para saber o que é imundo e o que é puro, o que é certo, o que é errado, o que é mal e o que é ruim, o que é bom, o que é mal. Nós precisamos ter a experiência do mal, do imundo, do ruim. Kardec pergunta, né, aos espíritos, se é preciso passar pelo caminho do mal. Todo espírito deve usar pelo caminho do mal. Pelo do mal não, mas pelo da ignorância. Então, você observando o outro fazendo mal e se dando mal, já é a lição. Pois é. Mas a gente não. A gente tem que botar o dedo na tomada e realmente é mal acontecer. A gente pode aprender com as experiências dos outros. Não precisa passar por isso. Não precisa passar pelo caminho do mal, não. Agora, a maioria é passando, né? Entendo o mal, né, como um afastamento das leis divinas, que é também outra definição dos espíritos. Né? E que seria, aprofundando ainda mais, né, quando ele pergunta quais seriam as maiores chagas, o que é que de fato afasta o homem de Deus, na pergunta 917, 914, né, é o orgulho e o egoísmo. Você como centro, esquece Deus como centro. Você se centra para si, justamente esquece. Então não precisa, segundo os espíritos, não precisa passar pelo mal. Mas a gente acaba passando. Tem o exemplo de Alcione, né? Eu estava lendo. Quem é Alcione? Livro Renúncia. Aí, eu vou explicar. Não é marrom, né, Alcione? Vou explicar. Aí, no livro Renúncia, né, Alcione, ela está consolando a alma gêmea dela. E ela é um espírito muito mais evoluído do que ele. E ele está muito triste, né, por ter errado tanto com ela. Mas ela tenta consolar, dizendo, eu também fiz meus erros. Mas o problema é que ele persistiu no erro, né? Esse é o problema. É a gente passar pelo caminho da ignorância, do mal e persistir. Ela passou pelos seus erros, pelos seus desvios, mas ela aprendeu de uma forma muito mais eficaz, né? Então, muitas vezes esse é o problema, a gente persistir no erro. Eu acho que é difícil enxergar, às vezes quando a gente está numa situação, é difícil o enxergar, o perceber. Né? Se alguém está oferecendo pérola, muitas vezes a gente não está enxergando aquilo ali como pérola, né? Como uma joia, né? Ou como uma coisa que a gente esteja precisando naquele momento. Por quê? Porque a gente não está no ponto de receber aquilo. Né? Então, assim, com essa fala, né, de Larissa, eu me lembrei muito assim, quando eu me tornei espírita, né, eu assim, não aceitava essa coisa, mas por que o esquecimento, gente? A gente, sabe, rala na encarnação, e volta, em vez de a gente continuar, não, a gente, às vezes tem que voltar um pouquinho, aprender a ler, aprender a escrever, e aquela coisa toda, né, quer dizer, então eu não conseguia enxergar os benefícios do esquecimento, né. É uma coisa assim tão lógica, tão razoável, uma coisa assim, é um presente que é dado, mas eu não consegui enxergar, como acho que a grande maioria das pessoas que se tornam espírita tem essa visão também, né? E aí, com o passado, quer dizer, eu precisei de muito tempo, né, de ler, de perceber, de estar na doutrina um tempo para perceber a importância dessa joia que eu não enxergava como uma joia. Para mim, inclusive, né, eu não dava valor nenhum a isso, porque eu não conseguia ver a beleza disso aí. Então, eu precisei de um tempo, né, de um tempo muito grande para poder enxergar. E, às vezes, eu acho que a dificuldade de tudo que a gente está falando aí é o perceber mesmo. É o perceber, por exemplo, silenciar, às vezes é muito difícil. E a gente aprende muito com silenciar, né? A gente está diante de uma situação, a pessoa coloca aquilo para a gente e você vê, poxa, ela não está entendendo nada, né? Ela não está entendendo nada do ensinamento. Eu falei uma coisa, ela entendeu outra. E às vezes silenciar naquela hora é a mesma coisa, porque ela vai precisar desse tempo, né? Então isso vale para tudo. Então, assim, com relação às coisas da doutrina, é incríveis. Porque
muitas coisas, parecia que aquilo ali, para mim, eu já tinha, né, absorvido aquilo ali muito bem, mas outras coisas eu demorei muito a processar, né? E hoje eu vejo como joia, né? Eu acho que isso tudo na vida é uma questão de tempo. Algumas pessoas precisam de mais tempo, outras pessoas, né, já caem como uma luva aquilo ali. Mas sabe o que é interessante? Só uma vez. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, mas sabe quando você lê e você acredita, fisicamente, você acha que acredita naquilo que você lê, naquilo que você professa, naquilo que você segue, né? Aí eu tive uma experiência interessante, que eu fui para uma atividade espiritualmente e me recordei da atividade que era feita no grupo e tal, né? Só que eu totalmente ignorante, assim, com coisas que eu já tinha lido de André Luiz, não sei o quê. E eu perguntando, mas por que isso, cara? Tira o cara dali. Assim, super, eu em vez de ajudar, eu estava trabalhando, pô. Galera, eu preciso fechar os olhos só que o homem ali, sabe? Aquela coisa assim, né? E aí, quando eu recobrei, é engraçado mesmo. Porque quando eu acordei, eu fiz, caramba, né? Que experiência, que coisa, por quê, né? Fiquei com aquele dia todinho, mas não era eu não me reconhecia ali e tal. Eu, querendo arrodear, eu cheguei pro meu pai e disse, pai, tem uma coisa que eu vou precisar que o senhor me ajude a entender. Isso que é, eu contei, né? Mas por quê? Se eu leio tanto, se eu sei, e ainda fiz isso, né? Eu trabalhei o pessoal e tal. Aí meu pai veio dizer uma coisa que é interessante. Na espiritualidade, não é o fato de você ler, assimilar e acreditar que aquilo ali lhe convence. A interiorizar o conteúdo é lapidação. Você ainda não interiorizou, você racionalizou. Então, chega no momento que na vivência espiritual, que o racionalizar ficou na matéria. Ele não maturou para o espírito. Aquilo ali não foi o suficiente, não tinha o germe suficiente para o conhecimento espiritual. Então, aí entra essas questões. A gente tem uma dificuldade de entender realmente aquilo que essencialmente a gente ainda não absorveu, porque a gente racionaliza. E no nosso cérebro é muito esperto, como nós somos espertos. Então, ele dá um jeitinho de maquiar o que é de fato que nos constrange ali, o que é que nos reprime ali, né? Naquela sensação. O estímulo à paciência, quando você vai voltar a estudar, aprender e tal, é uma paciência, né? Para o espírito é um teste. Mas também uma atualização, o conteúdo ele se aprimora. A gente sabe, né, que o ensino ele passa por mudança. Será que toda encarnação você teve uma oportunidade boa de estudar, suficiente? Enfim, a gente às vezes não tem o X e acha que é só a questão final. Mas tem outras coisas que estão envolvidas que não partilham da experiência do conhecimento, né? E aí isso me preocupa muito. Daquilo que eu aprender, eu praticar, para ver se eu consigo introjetar. Que é claro que dentro de muita coisa que eu estudei, 0,1% é que eu consigo, mas isso foi uma experiência que marcou. Carol perguntou. Deixa eu só fazer uma pergunta no livro dos Espíritos. Na sua fala me lembrou a pergunta que o Kardec faz, diz o seguinte: a lei natural, a lei de Deus, está ao alcance de todos? Aí o Espírito responde: todos podem a conhecer, mas poucos a compreendem. Quer dizer, a diferença entre conhecer e compreender. E a gente entra no discernir. Novamente, é um discernimento. Quer dizer, é muito diferente você conhecer, ter contato, ler sobre, investigar, como a gente está fazendo aqui, né? Investigar, buscar referência, compreender o assunto. É um nível a mais. Ela falou da experiência, eu lembrei do Padre Caetano, né? Que é o mentor lá de Fortaleza da Irmã Ilha. Pelas 3 fases, né? A oração, o estudo e a prática, para você poder realmente fazer a aquisição do patrimônio espiritual. Você vai estudar, você vai ter um momento de oração, você vai lá na favela, vai experimentar. Quando você faz os 3, aí você realmente detém o patrimônio. Lembrando, gente, a prática não é só a prática material, não. Tá? As experiências que a gente tem fora do corpo, vivenciar espiritualmente aquilo que a gente está estudando, pedir, a necessidade da gente pedir para ir estudar ou trabalhar, é para fixar essas coisas, não é só que não. Isso foi só uma coisa que eu lembrei, que para mim era incompatível. Tem uma parênteses, que está gravando, quando a Larissa falou em Falsinho, e ela falando para a alma gêmea dela, quer dizer, está no linguagem, pode não vão entender, falando a alma gêmea, com uma rápida abordagem, um espírito afim ligado em diversas encarnações, muito próximo a ela, né? Muito próximo a ela. Então, só esclarecendo.
você nitrogenar o conhecimento, né? Está dentro da gente mesmo, né? Para você uma pílula, uma comparação rapidinho. Eu sempre cito que minha esposa evangélica, então ela teve uma experiência dessa. Então, como ela interpretou, tá? Do outro lado, eu acho que eu morri. Quer dizer, ela tem a ideia de reencarnação, mas pelas convenções dela, da sobrevivência da alma, você morreu, você estava lembrando, né? As pessoas às vezes não gostam, não acreditam e não acreditam. Eles não admitir contra a questão das populações que assumem o universo não é verdade. Como vocês, às vezes a gente conhece, entende, mas não implementou aquela ideia ainda, a gente não aceita aquela ideia. Embora espírita, embora meio racionalmente a gente lê, mas a gente ainda não teve uma experiência real que a gente possa também dizer, nisso aí eu acredito, eu tenho convicção nisso e não mais passo por essa situação. Bem, Carol, ela tem sempre umas indagações assim interessantes. Bem fácil essa. Sempre me angustiou com isso. Se Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, com potencial para escolher o bem ou o mal, porque a maioria escolhe o mal. Lembrando do bloco de perguntas, né, Kardec? Eu lembro disso que teve um aluno EG recente sobre isso, a escala espírita e tal. Pelo menos quando eu falei assim, a maioria de nós contexto da Terra, né? Então a primeira coisa é pensar que a humanidade dos espíritos não se restringe só à Terra. Então tem aí zilhões de espíritos no universo e nos universos todos. A gente não sabe como é a trajetória em outras regiões, né? Na Terra a gente ainda está mais próximo da ignorância, próximo do mal. Então não saberia dizer se a maioria dos espíritos de todos os universos infinitos estatisticamente seguem mais o mal. Kardec não faz esse tipo de pergunta. Na Terra né? Mas se é do universo inteiro, eu não sei. Isso aí eu só lembro da questão da porta estreita e da Eu porta também larga. pensando nisso. A porta larga é mais cômoda. Exatamente. E aí As imediatistas, respostas. Exatamente. Mas se a gente for pegar nesse princípio que Mayara coloca, né, para tentar responder o contexto daqui, é mais fácil, é menos doloroso, exige menos vontade, você simplesmente ficar no estado comum. E a gente se acomoda no ego, porque para seguir a espiritualidade exige uma renúncia, exige um trabalho, exige uma vigilância 24 horas. Então talvez pela lei do menor esforço a gente vá mais se arrastando pelo sofrimento. Né? Talvez seja essa a resposta. Mas não é uma das questões mais difíceis, porque tem a ver com livre-arbítrio. Não determina alguém escolher um caminho do outro. O livre-arbítrio é tão livre que você não determina isso. É uma das questões que dão nó na cabeça dos filósofos até hoje. Vamos seguir. São os mistérios ainda para a gente descobrir. Adriana. Drica. Não trarás a casa de Yahvé. Não trarás a casa de Yahvé, teu Deus, o salário de uma prostituta, nem o pagamento de um cão por um voto, porque ambos são abomináveis a Yahvé, teu Deus. Então está em Deuteronômio, né? Uma citação que o livro de Jerusalém também cita, mostrando como um cão era entendido para o povo judeu. E aí aí embaixo, né? Está lá, não, cão designa com desprezo o prostituto. Só para reforçar que a ideia de cão é o que é abominável. É a história. Livro de Jerusalém. Ainda bem que a visão de cão é evoluída. Hoje é cachorrinho, nem cão, é cachorro. Vamos lá, Chico. Margarida. Pérolas margaridas. As pérolas são montadas como artigos de adorno feminino, onde são olhadas com desagrado, e de mercadorias. Os portões da Nova Jerusalém serão feitos cada qual de uma única gigantesca pérola. O reino dos céus é assemelhado a uma pérola de grande valor que um homem procura obter, ainda que ao custo de tudo quanto possui. E aí tem uma série de referências, né? Cada trechozinho desse. Mas a ideia para no caso algo de muito valor, né? A ideia é essa. A questão do adorno feminino aí já é Timóteo que está comentando nas cartas e Apocalipse. Mas para Jesus é algo que tem um valor muito grande. Mas até no Apocalipse tem, o 21, até tem uma visão também de simbólica, né? De os portões da nova terra, da nova Jerusalém. Serão de pérola. Pérolas gigantescas.
Enfim, tem toda uma simbologia por trás aí. Mas é uma figura que notavelmente expressa valor. Valor. É uma nobreza. Vai ter, mas E aí era o assustador era como havia discutido com o João no ônibus, né? Existem as figuras de linguagem, né, que a gente adota para a gente poder entender melhor as coisas, mas dentro de um plano maior, né, no campo das ideias, o que importa é a essência da ideia, né, que é justamente a essência da ideia de valor. Isso. Legal. Depois tem a visão do colar. Aquilo que a gente já discutiu, né? A questão do tesouro e tal. Tem a ver com o que você está falando, né? São o que cada um pode oferecer de mais valoroso. E quando se juntam, transformam, enfim, posso. Eles têm uma palestra muito boa. Vamos lá. A pérola em hebraico, Peniná, é apresentada aqui no plural, Peninim, que significa literalmente interiores, que alguns estudiosos dizem se referir à produção da pérola no interior da Áustria. É muito sentido, né? Está dentro, né? E por isso que Jesus dizia que o reino dos céus está dentro do mar. O grego chama a pérola de margarita, que era muito apreciada no mundo grego e romano. Elas eram produzidas nas regiões do Mar Vermelho, do Golfo Pérsico e do Oceano Índico. Celestino, né? Celestino. Só lembrando essa questão mesmo de como a pérola é retratada como algo que está dentro, né? Reino dos céus é como se fosse uma pérola, reino dos céus está dentro de nós, da nossa consciência. Né? O que tem de mais valoroso dentro de nós é o reflexo da realidade de Deus dentro da criatura. Aí também fica aquela questão do aprendizado, né? Quando a gente interioriza, é que se transforma em verdadeiro tesouro, né? Porque a gente já introjetou, já interiorizou aquilo. E a questão da transformação mesmo, né? Porque, biologicamente falando, ela é uma pedra, né? É uma pedra, um grão de areia que entra e tem todo o processo dessa transformação em algo valioso, né? Então, além de transformar, não é só o fato da transformação, mas também da construção que vem depois, né? Porque ele não permanece no mesmo tamanho ou na mesma quantidade, né? Eu não tenho certeza, mas as pérolas mais valiosas são aquelas que não foram criadas da ostra de forma bruta, né? É algo que as mais valiosas são aquelas que são construídas naturalmente e lideradas naturalmente. Uma vez eu li que uma ostra que, eu não sei nem como é que funciona aí o processo da pérola e tal, mas uma ostra que não foi ferida, ela não fez uma pérola. É mesmo? Isso aí dá um ensino moral, né? Se a gente não tiver sofrimento, a gente não vai se purificar. E a pérola, o princípio da invasão, né? A pedra bate um pouco estranho e a ostra começa a proteger, se proteger daquele. Como é que o nosso organismo faz isso? Mas não de forma de pérola, né? De pérola não. Só tem que ser tudo E aquele corpo ao redor é que não pode expulsar a cria. Aquela proteção para não prejudicar. Não porque a pessoa e a vida artificial que ele induz aquilo ali tem a pérola. Você lá disse disso, né? Então, a mais valiosa seria que o homem não provocou, né? Deixou que o oceano e as condições. Muito bom. E agora a figura já. Olha aí, a gente tem de presente. Eu nem aceito comprar na loja. E também né? Você falou, são palestras. Lagoa Azul. Vamos falar dos corpos agora? Corpos. Choímos. Oiros. Esquece o H. Os filhos de Israel foram devidamente proibidos de consumir carne de porco. Levíticos 11,
7, né? Deuteronômio 14. É importante observar que o porco é o hóspede intermediário da Tânia, da Tênia, solitária no homem. A proibição que se encontra no Pentateuco se transformou num astro nacional entre os judeus. Se tornou descrição do que é desprezível e odioso. Em Provérbios 11, versículo 22, uma mulher de caráter duvidoso é associada a uma porca. Para a mente judaica, o filho pródigo atinge o limite extremo do paganismo quando passou a cuidar dos porcos de um senhor gentil. Lucas 15, versículo 15. Eu ia citar sobre isso agora, porque eu dei uma palestra sobre o filho pródigo, e aí quando ele se afasta e vai para o país distante, né, o país é acometido por uma grande fome, né, e aí ele chega ao ponto de, para sobreviver, ter que trabalhar alimentando porcos. E comer o que os porcos comiam. E aí ele fala, né, foi aí que ele chegou ao fundo do poço, foi aí que ele caiu em si, né? E é interessante como, de fato, qualquer atividade associada ao porco é considerada uma desgraça. O quarto tá um chiqueiro. Tá ali nos porcos. E é uma expressão. É interessante essa coisa da mulher duvidosa ser associada ao porco, né? Porque às vezes a gente não sabe a procedência da carne, não sabe se aquilo vai fazer mal pra gente. Eu sempre fico assim com o pé atrás, eu não como carne de porco já por conta disso, eu já tenho medo. A questão da tênia, né? Da tênia. O que o Douglas fala aí talvez seja a... Não sabe se Moisés, o que escreveu essa proibição, conhecia de medicina a esse ponto de saber que existia a tênia e tudo mais, não sabe, né? Pelo menos eu não tenho conhecimento disso, mas talvez ele, de forma intuitiva, ou conhecimento dele adquirido lá no Egito, ele já tivesse, olha, vocês não vão comer o porco porque pode desenvolver a tênia e isso é muito grave, vai matar muita gente. A gente não sabe por que ele proibiu o porco. Porque é tratamento mesmo, né? Talvez pela própria alimentação do porco, né? Comumente era proibido, foi ser solitário, né? A gente conhece mais. Ela tem outra passagem também que remete a esse ponto aí dos porcos é a que a gente viu no seminário, né? Sim. Quando Ele chega lá pra mar. Jesus e os discípulos fazem a viagem lá, tem a tempestade que lhe acalma. Aí chega no outro lado, aí tem uma pessoa que está sendo obsidiada, né? Houve uma série de espíritos. É a legião, Quando eles saem, a legião sai da incorporação, entra nos povos. Que tudo remete a Levíticos, essa proibição de Moisés. Já está no imaginário do povo. Mas enfim, aí já fica a ideia do povo como algo realmente desprezível como... Então, essa só para ver se tem alguém, não? Sim. Essa dá uma boa pesquisa, né, de interpretação. E há muita discussão sobre a questão de tirar os povos, né? Sim, pode ter sido só um símbolo mesmo. Exato. Eu acho que sim, porque incorporação, né? É porque incorporação envolve animal, espiritualmente possível. E aí a gente Porque a vibração, né? A vibração dos espíritos eles têm percebido, né? E se atirado. A vibração espiritual. Eles ficaram um total desprezível. Eles ficaram ali e foram ao mais. É porque o espírito, quando ele realmente está muito tempo assistindo um mal, ele realmente vai se animalizando. Até assumir formas ambivalentes, se quiser não está escrito. Até a contribuição do Celestino também sobre povos, né? Quem está isso? Já falei, já. Povos. Coelhos, né? Coelhos. No hebraico. Assim. Além de ser um animal considerado impuro, tinha proibido a sua criação e utilização como alimento. Não podemos ainda deixar de registrar que, além desta impureza apresentada na Torá, os ouvintes de Jesus, naquele momento, conheciam a 10ª legião de soldados romanos, estacionado em Damasco, que tinham como objetivo fazer respeitar a ordem romana em Israel.
A 10ª legião dos soldados romanos possuía justamente como emblema que Vinícius falou, né? Que Vinícius falou no vídeo. Estacionário Damasco, né? Uma perseguição. Uma legião. Era por propósito que eles tinham esse. Não sei, mas isso não fui Aí pesquisar, não. o contexto romano já muda, né? Vou dar uma pesquisada para ver. É para ver se eram os Talvez outros tenha que outra. denominavam eles assim, para ver se eram eles. Não o emblema, né? O emblema é isso. Tá lá, nós somos a Talvez tenha outro significado dentro do contexto romano. Pode ter um contexto. Isso. Acho que sim, até porque a mitologia muda muito, né? Os animais têm uma Usavam muitos animais, é verdade. A águia. Verdade. Ou crescendo no prosperidade. Sim, mas pra gente já associar isso. Pra mim é Palmeiras. Vamos lá. Aí essa parte a gente já deixou a questão das perguntas, do quem, como, onde, e agora são os comentários bíblicos sobre a passagem em geral. Né? Porções de carne consagrada, alimentos santificados por terem sido oferecidos no templo. Do mesmo modo, não se deve propor uma doutrina preciosa e santa a pessoas incapazes de recebê-las bem e que poderiam fazer mau uso delas. O texto não especifica de que tipo de pessoas se trata. Seriam os judeus hostis ou os pagãos? Livro de Jerusalém. Eu lembrei de uma frase de um padre do Rio Grande do Norte. Sei que era charlatão. Ele acha. É um padre brasileiro, que inclusive eu vi entrevista dele. Esqueci o nome dele, vou passar essa entrevista para vocês. Depois procurar. Ele fala uma frase assim, sensacional. No meio da entrevista, assim. É preciso, acima de tudo, viver o Evangelho. E às vezes com as palavras. Às vezes com as palavras. Quer dizer, a gente acha que o Evangelho tem que ser imposto com uma fala, com uma palavra, com imposição, né, da ideia sempre. É o meu celular que eu tô quando eu tô bafando o pé na bolsa para parar de. Não, eu achei que era o meu. Não. Não para de desligar. Porque às vezes o meu aqui faz esse barulho. Mas deu para entender a frase? Precisa acima de tudo viver o Evangelho. Eu não sei se é assim exatamente, mas a ideia é essa. Eu já vi essa frase dizendo que era São Francisco, né? Deve-se pregar o Evangelho. Se preciso, use palavras. Talvez ele esteja comentando. O Facebook tem essa frase. Ele só não deu perto, mas ele falou a frase e foi a primeira vez que eu a ouvi. Eu achei assim. Preciso, fala. Acima de tudo, viver o Evangelho, às vezes com as palavras. Em alguns momentos a gente vai precisar intervir com as palavras. Mas se não for parte da vivência, o que adianta, né? Então, esse valor também do silêncio é importante às vezes. Né? Esse silêncio que ele fala aí com as palavras é o silêncio do exemplo, né? Na sua atitude. Não é o silêncio passivo, aquela indiferença, exatamente. A Bíblia de Jerusalém fica na dúvida, né? Seriam essas palavras direcionadas aos judeus hostis que não aceitavam o Evangelho ou aos pagãos, né? Já que Roma também tinha um símbolo do povo. Será que isso é importante? Será que é importante especificar as pessoas? Não é o essencial, não. É algo secundário. Né? É algo de curiosidade assim, histórica. O essencial é a gente saber que nem tudo deve ser dito, né? Porque Ele fala assim que não especifica de que tipo de pessoa se trata. Bem, especifica, né? São pessoas incapazes de receber. Não especifica quem, o povo. Mas isso também... Mas o caráter especifica. Isso. Se ela é fechada, assim. Porcos assim existem judeus, cristãos, romanos, gregos.
Como Jesus pensava sempre de forma universal, né? Ele não deveria dar um ensinamento só para o povo, né? Foi destinado isto. Jesus sempre dava o ensino universal. Ele não dava o ensino só para um povo, assim, era sempre uma missão universal para todos os tempos. Então, não devia ser só para os romanos, nem só para os judeus, né? A ideia é universal. Talvez signifique não a correção daqueles que se mostrassem indispostos a ouvir e acatar, mas apenas dar aos que desejam o que lhes é oferecido, como Deus faz. Nesse caso, o texto retorna às ideias de doação e reciprocidade que aparecem no versículo 12, regra de ouro. A gente vai ver. Regra de ouro. Fazer aos outros que a gente gostaria que isso fosse feito. Então, se a gente está aqui quieto, não, então, minha vida está boa, eu estou feliz, por que alguém vai trazer uma doutrina nova para mim? A gente não gosta, né, de ser perturbado na nossa estabilidade. Mas por que perturbar a estabilidade do outro? Porque ele não pediu para ser perturbado, para mudar nada, né? Pois é. Não adianta intervir se não há pelo menos uma vontade, um querer ali. Uma abertura, um desejo. Agora, se há um querer, não fagulha assim, então vale a pena. E ainda você tem que saber como entrar nessa família, né? Não de qualquer jeito, assim, já dando a doutrina completa. Tem que ter todo um tato para saber lidar com as pessoas. Aquela coisa, né? Saber como falar. A hora de falar, a pessoa. Essa redução da luz, né? Leva isso para aquele. Fosse só a luz, mas não. Sim, e a luz também, de forma simples, comum, igual na época. No momento oportuno que ele tem que realmente, então, se revelar para passar a mensagem, aí realmente incomodou bastante com as atitudes dele. O segundo quinta seria a ideia de dar aquilo que pede, né? E é um tema que a gente vai ver, pedir o que tereis. Por isso que ele fala isso. Já está em seguida. Tem que ver todo o contexto, né? Então Deus dá quem pede. A pessoa está bem no egoísmo dela, na escolha dela. E a gente está falando com alguém, Jesus está falando com alguém, já ouviu, não julgueis também. Isso. Já sabe discernir. Veja só. Então, vale a pena olhar para o contexto disso. E aí o pastorinho, né? O pastorinho tem uma parte só pra gente. Ele vai ter um momento de comentário espiritual, mas o pastorinho também traz coisas do hebraico, né? O pastorinho transita com o celestino. Tem uma parte histórica, que a gente trouxe ele agora, e depois ele vai aparecer de novo, dando um comentário espiritual. Mas aí é mais a questão do hebraico, né? Vamos lá. Um versículo apenas, com singelo aviso de prudência em nossas atitudes em relação às demais criaturas. A frase, em forma de provérbio, tem mandamento próprio das frases sentenciosas. Aquelas frases de sabedoria assim, curtas, né? Que tem um ensino moral. A gente chamaria isso de parábola, né? É um adágio, um pensamento, um aforismo, um pensamento de sabedoria bem curto. A gente... Dos livros de sabedoria, com um ritmo binário, isto é, repete-se o mesmo pensamento duas vezes, em conceitos sinônimos. Não dá o cão, nem dá o porco, né? Repete. Que é santo e eterno. Isso é um padrão, né? Você encontra muito isso nos salmos, nos provérbios, né? São máximas curtas de sabedoria. Eu achei isso fantástico. Só para repetir, é binário, né? Isto é, repete-se o mesmo pensamento duas vezes em conceitos sinônimos. Eu achei isso incrível. Os conceitos são sinônimos. Ele não é redundante assim, nas palavras, mas no sentido. O sentido é. Isso. O sentido é. O pensamento não tem. Só muda os conceitos. Pouco, não, que é santo, aspecto. Isso é importante, porque às vezes a gente tende a achar que são duas pessoas diferentes, né? Por que não um cão? Por que não um porco, né? A diferença entre um cão e um porco. Ah, é a mesma coisa, né? O sentido é o mesmo. Tecnicamente ele usa o recurso, né, para passar o ensino, mas a ideia é a mesma. Aí, antes de Gabi ler, só um comentário sobre o que ele vai dizer aí, sobre as pérolas, né? Eu fui pesquisar um dicionário que eu tenho lá em casa que tem português e hebraico. E eu coloquei lá pérola, e a palavra que aparece é o que o Celestino colocou. E o que o Bacharino fala, eu não achei essa palavra. Ele vai dizer que pérola é o Kodesh, Kedash, que é o sagrado. Então é uma informação que eu só encontrei no Bacharino, para deixar registrado. Pérola é aquele marguerite, não me engano. Ali em grego, né? Em hebraico é o que o Celestino falou que era penim,
foi peninho, uma coisa assim. Exatamente. Esse termo que o pastorino usa, eu não achei no dicionário orgânico. Kodesh, Kedash, já foi sagrado. Sagrado é isso que vai dizer. Pérola de sagrado tem uma raiz hebraica, mas é isso. Eu só achei que é isso. Entendi. Só achei que Essa associação sagrado e valioso, mais valioso, e trazer essa. O que é mais sagrado? O que é mais valioso para o judeu? Assim, entre o sagrado e valioso, o mais importante é o sagrado. Sim, isso quer ver de Deus, mas sim. Entre valioso, o mais importante o sagrado. Está acima do material. Aí a questão aí é só a parte mesmo da palavra, né? O pastor vai dizer que a palavra pérola em hebraico parece muito a mesma raiz ali do termo de santo, né? Mas eu não sei mas no hebraico. No hebraico aparece outra sonância entre as duas sentenças, que nos oferece a razão da escolha de pérolas para o as coisas santas. O efeito em hebraico santo é Kodesh e pérola é Kedash. Elas rimam, é isso? Não, parece, né? Você vê lá o QDSH. O foco do pastorino é de fazer o estudo etimológico das palavras. Então ele tenta trazer o sentido delas a partir da sua origem, entendeu? Então o fato de elas serem palavras semelhantes ou terem o mesmo radical, elas estarão associadas. Aí o trabalho que a gente faz, isso é importante porque às vezes ele indica de fato alguma coisa, mas a gente não pode cair no erro de achar que essa é a única interpretação. Por isso que a gente analisa o contexto histórico, cultural, né, que é muito importante. Você pega a etimologia, etimologia quer dizer algo totalmente diferente do que a palavra quer dizer, não é verdade? E ela perde depois de um tempo. Depois de um tempo ela perde sentido. Mas enfim, fica o registro aí, tá? Eu queria só falar uma palavra. Prudência. Prudência, essa palavra vai ser muito importante. Prudência e não se atar. Prudência de espírito. Esse é o último dos bíblicos, né? Eu acho que é o último. Vamos ler só esse para terminar os bíblicos, né? E aí, pode ser uma das coisas que eu estou entendendo. A gente chega de para quebrar, chega de para quebrar. Não é, ele dá até nível. Não, João foi o primeiro. Não, João foi o primeiro. Ele já falou. Carol, você está podendo ler? Oi, estão me ouvindo? Que lindo! Vou ler. Vou ler. Comentadores desse início buscaram alegorias para os cães e os porcos, dizendo tratar-se dos pagãos, os infiéis, os apóstatas, os ímpios, os debochados, etc. Mais equilibrados, os primeiros cristãos atribuem a ideia de ensinar o encontro místico da ação de graças, Eucaristia, a não seguir do mergulho, batismo, quando então se começava a disciplina dos arcanos e a iniciação gradual dos catecúmenos, os que se preparavam para receber o batismo. Realmente parece claro que Jesus não distinguiu povos nem raças, mas simplesmente estágios evolutivos em qualquer raça ou povo. Uma viagem massa. A gente ouviu, cara? Então o pastorino ele cita, né? Tem o pessoal interpretar em relação aos infiéis, aos pagãos, mas aí ele vai naquela linha de raciocínio que a gente estava tendo. Jesus com o pensamento mais universal, né? Então não era só o judeu, não era só o romano. Era qualquer pessoa que tivesse um momento de não compreender a lição, seja grego, romano, indiano, brasileiro. É porque realmente algumas doutrinas cristãs atuais, como o próprio catolicismo e o protestantismo, tem essa ideia que você só pode acessar algumas coisas dentro da igreja depois do batismo. Algo muito diferente do que a passagem realmente quer dizer, né? Com todo respeito, né? A doutrina deles. Mas realmente o sentido a gente viu que não é esse, né? Algo de um procedimento, um ritual, né? Um sacramento. Acima de tudo,
uma regra de como proceder, né? Uma regra moral de como agir diante do dia a dia, né? Estou com alguém, conversando com alguém, e essa ideia deve ser na nossa mente. Como é que eu devo agir? Como é que eu devo agir em relação ao que eu vou falar? Em que momento silenciar? Em que momento intervir? Em que momento ouvir? Isso é E internamente não julgar. Mas a questão do batismo e outras religiões, ela passa pela questão do rito, de passagem mesmo. Né? Igual os cristãos antigos, que muitos trocavam de nome, porque a partir dali eles teriam uma nova vida. Né? Sim, tem com um significado de transformação. Com a boa nova, exatamente. Então, eu vejo que em algumas religiões o batismo tem muito isso. Né? Você aceita a religião, né? Então, batismo é como se fosse uma união, né? com aquela filosofia, né? com aquela forma de ser. Porque eu acho que o rito de passagem no ser humano é uma coisa muito importante. Né? A questão, por exemplo, do casamento, da formatura, né? das finalizações de cada etapa de curso. Cada um tem seu rito de passagem, né? Marca isso aí. E eu acho que o batismo representa também isso para as religiões. Né? Dessa forma também. É interessante que nós citamos, por exemplo, fala da federação, né? Godinho, né? Godinho. E ele falou sobre o batismo. Precisa falar, você sabe o que é, aí ainda não estou assim, não sabia, foi interessante. Ele falou que naquela época o batismo então era realizado da seguinte forma: chegava na beira do rio e botava para fora todos os seus pecados, ou seja, fazia uma cartaz, né? Falava alto, todo mundo escutando em público, e aí depois ele mergulhava para na simbologia que lavou, e saiu um homem novo, já tinha botado todos os pecados para fora. Então, era um homem novo. E Jesus não falou, Jesus não tinha pecado, né? Aí ninguém sabe se ele mergulhou na água, não mergulhou, mas ele praticou o batismo. O interessante foi a confissão pública, né? Mostrando como é que se dava naquela época. E com isso você não sabia, né? Eu também não estava recordando que tinha essa expressão. E hoje o batismo não tem isso. Até o nosso filho hoje não se usa ele chegar e falar. Batismo nas igrejas. Antigamente se falava no ouvido, né? Da pessoa que iria. Sim, a confissão. Mas aí hoje em dia é muito com criança também, né? Hoje em dia, a gente comentou mas esqueci de um. Da questão do arrependimento. Foi na mudança de pensamento da metanoia, mas falar os pecados por dentro. Para mim foi até bom que ele deu ele saber a fonte dele. Falando do encerramento até a hora da gente, são 9. A gente para aqui, comentários espirituais. 30 slides, a gente fez 35, na média é ótima. Regina está aí, cara. Vamos já que a André não está, né? Ok, então paramos aqui, 50% do caminho andado. Próxima terça. Comentários espirituais. Alguém quer fazer a prece? Eu posso. Pai nosso que estás aqui em toda parte, te agradecemos mais uma vez a oportunidade grandiosa desse banquete de luz, onde, além de compartilhar, Senhor, dos teus ensinamentos, sabemos, diante do teu amor, temos novas propostas de prática e que vamos levá-la para a nossa vida, assimilá-la em nossa casa e compartilhá-la através das nossas atitudes. Dai-nos, Senhor, a condição necessária para a coragem, para as ferramentas, para o apoio, para o equilíbrio, para a vivência plena de amor. Que possamos retornar aos nossos lares, levando um pouco mais de Ti, Senhor, um pouco mais do Teu amor, da Tua compreensão. Que possamos fazer esse despertar, não só nós que aqui estamos presentes fisicamente, mas todos nós que estão ligados aqui virtualmente, ou também pelo lado espiritual, possamos estar cada vez mais comprometidos com nossas atitudes de bem, com as nossas ações de crescimento.
Agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de todos. Assim seja. Graças a Deus. A gente possa procurar positivamente, né? A atividade de sábado. Sim. Melhorar essa semana. Verdade.